Shalom, graça e paz, sacerdotes e sacerdotisas do Senhor. Nós estamos aqui nesse momento para mais esse sacerdócio no seu lar. Tenho certeza que tem servido de canal de bênção tudo isso que tem acontecido. Esse sacerdócio tem sido algo, um projeto de Deus para as nossas casas, para o nosso lar, pois a nossa família, a nossa história, a humanidade precisa voltar ao princípio. E qual foi o princípio de todas as coisas? Quando Deus constituiu o homem, ele olhou então para Adão e observou que Adão estava só. Adão ele não tinha então uma parceira, Adão ele não tinha uma família, Adão ele estava ali então cultivando todo aquele jardim, olhava pelos animais, olhava pelos répteis e os peixes, as aves, mas e a sua parceira? Até que o Senhor ele veio então e extraiu de sua costela e criou uma ajudadora, alguém para formar uma família, homem e mulher formando uma família. Dali então partiu-se a geração de homens, geração de mulheres, que passaram então a viver um propósito esse qual? De estabelecer o reino de Deus através das famílias. Mas no passar do tempo, o inimigo das nossas almas, que ele tenta o tempo todo, o que ele fez? Ele começou a atrapalhar a família, a criar situações e circunstâncias contra a família, desturpando então, tirando do foco, arrancando do propósito que Deus havia estabelecido. Veja como ele é. Ele é um arquiteto do mal. Ele é o que planeja então todo o mal. E ele projetou a destruição das famílias. Estamos hoje, 2016, e nós olhamos para a circunstância e a situação das famílias. Famílias a cada dia que passa, piores. Pais que não têm mais as rédeas do seu lar com seus filhos. Homens que não conseguem mais liderar as suas esposas. Esposas que infelizmente perderam a sabedoria e acabaram então se corrompendo, né? E a sua família então indo à destruição. Talvez você está me assistindo nesse momento e a sua família pode estar em caos, pode estar em uma situação contrária. Muito bem, o que é isso? Por que isso? Influência do mal. A influência do mal, à medida que ela chega nas nossas vidas, à medida que ela chega na nossa direção, ela causa um problema. E ele vem de uma forma sorrateira. Cada dia que passa, ele cria uma situação. Cada momento que passa, ele arma uma estratégia nova, a ponto de que a família venha então a sendo destruída. Mas eu não vim aqui falar para você que a sua família está sendo destruída apenas. Eu vim aqui trazer a você uma solução para todos esses problemas. Pastor, qual é a solução? A solução é Deus. A solução é o Senhor. A solução é o Espírito Santo, que ele está então presente entre nós, mas a maioria das pessoas não tem aproveitado essa maravilha que é então servir ao Senhor. No estudo dessa semana eu falo com você a respeito de posicionamento de fé, um posicionamento então de uma pessoa em fé, em postura, para romper e viver a sua família e a sua história de uma maneira diferente. A Bíblia nos ensina em Romanos, capítulo 12, versículo de número 3, que diz assim: porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós, que não pense em si mesmo, além do que convém. Antes, pense com moderação, conforme a medida da fé que Deus repartiu com cada um de vós. Vou ficar na parte B, nas últimas palavras, né? As últimas palavras então desse versículo, conforme a medida da fé que ele repartiu a cada um de vós. Posicionamento de fé. Talvez você está perguntando assim, pastor, mas como eu posso adquirir a fé? A fé já está em você. A fé está dentro de você. É que muitas vezes você não consegue entender o que é que Deus colocou em você. Você é alguém tão especial que o Senhor ele criou você de uma forma tremenda, de uma forma completa, de uma forma absoluta, para fazer você então viver
para fazer você então viver uma vida de bênção, uma vida de vitória, uma vida de alegria, uma vida de prosperidade. Mas à medida que os problemas elas chegam, à medida que as dificuldades eles chegam, fazem então as pessoas a paralisarem, fazem então as pessoas a sentarem, a brecarem, a desmotivarem. Mas quando você entende a fé, o que é fé? O escritor aos Hebreus nos ensina no capítulo 11 que a fé ela é o firme fundamento daquilo que nós não estamos vendo, mas eu tenho certeza, convicção de que existe para a minha vida. Então, primeiro passo, você precisa entender isso. Deus ele tem muitas coisas para você. Deus ele quer abençoar a sua família. Deus ele quer estabelecer o reino dele sobre o seu lar. Deus ele quer trazer a você toda sorte de bênção para a sua vida. Mas para isso você precisa se posicionar. Uma pessoa bem posicionada ela vence. Uma pessoa bem posicionada ela rompe. Uma pessoa bem posicionada ela avança diante das dificuldades. Agora, o que nós estamos acostumados a ver são famílias frustradas. Famílias então que a hora que chega um problema, ela estacione. Meus queridos, que não seja isso com você, que você possa então entender que Deus ele entrega a medida da fé para cada um de nós. A mesma medida de fé que eu tenho, você tem. A mesma medida de fé que Abraão recebeu, eu também recebi e você também recebeu. A mesma medida de fé que Moisés recebeu quando Deus chamou ele para libertar aquele povo da escravidão do Egito, você também recebeu. A medida de fé que os apóstolos eles receberam, você também recebeu. Deus, ele entregou para você, mas muito provável que você não esteja usando toda ela. Você já ouviu aquele ditado aonde se o cavalo soubesse a força que tem, para onde ele estaria? Você acha que ele deixaria o homem fazer ele então, colocar uma sela sobre ele e montar sobre ele? Jamais. Olha a força que um animal tem. É assim. Quantas pessoas têm servido então de cavalo para Satanás? Tem servido então a família como cavalo de Satanás. Entrado então e deixado, permitido o inimigo causar tantas situações. Agora você precisa tomar uma posição. Você precisa entender quem você é no mundo espiritual. Jesus ele quer abençoar a sua vida. A Bíblia é sagrada, irmãos. Nós precisamos observar que ela nos traz fundamentos, ela nos traz princípios, ela nos traz direções para nós vivermos uma vida de vitória. Mas para isso, você precisa se posicionar. Se posicione com fé, se posicione então com diferença. E nesse sacerdócio então desta semana, o Senhor ele nos dá aqui vários versículos, Tiago 2:18, que as pessoas precisam então se posicionar. Não é verdade? A fé ela precisa ser materializada. A fé ela precisa ser então chamada à existência. E quando Jesus ele pergunta ao cego em Marcos 10:58, o que queres que te faça? O cego disse assim para ele, né? Que eu quero ver, eu quero enxergar, eu quero então ver esse mundo que está acontecendo. O Senhor ele pergunta para você, o que queres que você quer o que você quer que eu te faça? O Senhor te pergunta. Se posicione, diga para ele, Senhor, eu quero isso. Senhor, eu tenho direito a isso. Senhor, eu tenho esse direito. Então, eu preciso disso. Eu declaro isso em nome de Jesus. Aponte então seu dedo para o inimigo da sua vida, da sua alma, e diga para ele sair da sua casa, sair da sua vida, sair da tua história, porque o Senhor quer abençoar a sua vida. Então, um posicionamento. Jesus ele sempre buscou posicionamento das pessoas. Quando ele perguntou para Elias, o que você está fazendo aqui nessa caverna, Elias? Lá em Reis, 1 Reis, capítulo 19:21, ele queria então que Elias se posicionasse e falasse assim, Senhor, o erro está aqui, eu estou no erro aqui, mas eu vou me posicionar. Ei, se posicione. Quando Jesus então perguntou para Pedro, Pedro, por que você fez isso, Pedro? Né? Por que você fez isso? Aí ele chega então e diz assim, Pedro, tu me amas? Aí Pedro disse assim, sim, Senhor, eu te amo, então apacente as minhas ovelhas. Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, eu te amo, então apacente as minhas ovelhas. Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, então apacente as minhas ovelhas. 3 vezes, posicionamento. Uma pessoa posicionada, ela vai vencer. Uma pessoa posicionada, ela vai romper.
Eu estou aqui como um sacerdote do Senhor para libertar a sua família e libertar a sua casa dessa escravidão, porque o inimigo não tem poder sobre a sua vida. Eu estou aqui para dizer a você: Deus colocou um poder especial dentro de você, e esse poder se chama fé. Se você se levantar nesse momento, se posicionar com fé, Deus vai mudar a sua história, Deus vai mudar o seu destino, Deus vai mudar o seu caminho, e você vai viver momentos especiais e maravilhosos na presença do Senhor. Pastor, mas não dá. Pastor, mas eu não consigo. Eu estou aqui para dizer que dá. Eu estou aqui para dizer que você consegue. Eu estou aqui para dizer que você é mais do que vencedor. Não deixe as vozes do inimigo deturpar a sua vida e a sua família. Deus quer solucionar o seu problema. Deus quer estabelecer o reino dele sobre a sua vida, sobre a sua casa e sobre a sua família. Mas é necessário um posicionamento. O posicionamento nos faz conquistar. O posicionamento nos faz avançar. O posicionamento nos faz triunfar diante das situações, das circunstâncias e dos problemas, então, sobre as nossas vidas. No entanto, meu amigo, minha amiga, meus irmãos e ouvintes, que você possa, então, se colocar de pé, se posicionar com fé. Algumas semanas anteriores, eu falei sobre Ezequiel, quando Deus chamou Ezequiel para ele se posicionar. Muitos de vocês já têm se posicionado como homem, já têm se posicionado como mulher, como um sacerdote, como uma sacerdotisa do Senhor. Mas a chamada para você nesse momento é: se posicione com fé. Chegou uma enfermidade, haja com fé. Chegou uma tribulação, haja com fé. Chegou uma ansiedade, haja com fé. Chegou o desespero, a notícia má, haja com fé. Posicionamento de fé. Quando nós nos posicionamos com fé, nós temos o direito da vitória. Para que a fé se materialize, é preciso nós nos posicionarmos diante dela. E apenas mediante a fé nós alcançaremos tudo aquilo que Deus tem para a nossa vida. E olha, o que Deus tem para você, a Bíblia diz em Lucas 6:38, é uma boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. O que é isso? É a bênção do pipoqueiro. Você já viu o pipoqueiro já colocar então a pipoca no coisa? A bênção é recalcada, sacudida, e aí ele joga de novo, transbordante. É isso que Deus tem para a sua vida. Uma boa medida que você precisa. Pastor, eu preciso que a minha família seja abençoada, preciso que os meus negócios dê certo, preciso que a minha empresa rompa, preciso que o meu trabalho, minha vida financeira, minha vida familiar, minha vida espiritual, não importa. Se você se posicionar com fé, você vai receber a vitória e o Senhor Deus vai abençoar a sua vida e a sua família. Nós vamos adorar ao Senhor com esse cântico, e na sequência eu quero voltar e orar com você e decretar a bênção de Deus sobre a sua casa e a motivação para a sua fé e o posicionamento de fé. Você que está aí nessa sala, no quarto, enfim, na cozinha, na sua área de lazer, você possa se colocar de pé, e nós então vamos adorar o Senhor com esse cântico, e logo na sequência nós voltamos para celebrar ao Senhor e buscar a presença dele. E eu me rendo ao vento de sua misericórdia. Então de repente não vejo mais minhas aflições, eu só vejo a glória e percebo quão maravilhoso Ele é e o tanto
Ele me quer. Oh, Ele me amou. Oh, Ele me ama. Ele me amou. Sua misericórdia. Então, de repente, não vejo mais minhas aflições, eu só vejo a glória e percebo quão maravilhoso Ele é e o tanto que Ele me quer. Seu olhar de graça nos atrai à redenção. Se a graça é um oceano, estamos afogando. O céu se une à terra com um beijo apaixonado. Meu coração dispara e meu peito acelerado. Não tenho tempo pra perder com ressentimentos quando penso. Suas mãos bem alto, como quem se rende. Diga, eu me rendo, Senhor, a esse amor que me cura, que me salva, me liberta, me restaura. Me transforma.
Ele me amou. Você vai ficar agora com o nosso testemunho, um testemunho de bênção, um testemunho de vitória, um testemunho de libertação. E você vai ver o que Deus faz. Nós temos um slogan, e esse slogan é: Jesus restaurando vidas. Esse é o Ministério Manancial, o Ministério da Família. Graças e paz para você que nos assiste agora. Nós acabamos de terminar um culto abençoado, um culto em que Deus falou em nossos corações. Eu estou aqui com a nossa irmã Nuni. Ela vai contar um testemunho do que Deus tem feito na vida dela, através da fé, através da determinação da palavra, do receber a palavra que é proferida deste altar. O Ministério Manancial está com as portas abertas para que você também seja abençoado. Nuni, muito obrigado por estar aqui. Compartilhe então com os irmãos que nos assistem agora, e esse vídeo vai para muitas pessoas. Nós vamos compartilhar no YouTube, no site da igreja, nós vamos compartilhar no Facebook da igreja para que você seja edificado. Obrigado, Nuni. Compartilhe então o seu testemunho. Então, dia 3 de maio, dia 4 de maio para ser exato, nasceu minha neta e a gente recebeu a notícia de que ela estava com um problema na virilha, né? O médico falou que ela tinha nascido com esse problema na virilha. E na quarta seguinte, a esse momento, a gente passamos por um culto muito abençoado aqui, que eu senti muita presença de Deus. E naquele momento, eu tinha certeza que Deus estava fazendo a cirurgia nela lá na casa dela, porque minha menina estava de dieta, então quem buscou fui eu. E aí na hora que o pastor falou que era para a gente direcionar a mão na onde estava o problema, eu direcionei minha mão em direção à casa dela, e eu pedi com muita fé para Deus fazer a cirurgia nela, naquele momento, porque a gente crê num Deus poderoso, num Deus da cura, e naquele momento da oração eu falei para Deus assim, eu falei: Senhor, foi o Senhor quem fez ela na barriga da mãe dela, foi o Senhor quem fez o osso dela, e o Senhor não vai deixar nada com problema, o Senhor vai fazer com que se torne perfeito naquele momento. E aquilo ali, eu agarrei com tanta fé, com tanta certeza, que eu já saí da igreja na certeza que ela estava curada. E todo o tempo que a gente tocava nesse assunto, eu falava para minha menina assim: ela está curada, confia, eu creio em Deus que ela está curada. E na hora que alguém perguntar, você não toca no assunto em relação de doença não, você já fala que ela está curada, né? E aí, na semana seguinte, foi encaminhando para Ribeirão, para fazer uns exames mais específicos, mas eu tinha paz no meu coração, eu tinha certeza que ela já estava curada. E aí a gente foi, passamos por todos os médicos lá, e aí eles encaminharam para fazer uma ultrassom bem específico. E aí toda vez que a gente fazia o sacerdócio no lar, a gente orava por aquilo, a gente pedia a Deus, e o tempo todo eu profetizava que ela já estava curada. Eu colocava na cabeça da Cláudia, eu colocava na cabeça do Diego, ela está curada, vocês confiam. Aí nós fomos fazer esse ultrassom. E nesse momento do ultrassom, eles procuravam muito. A gente com uns 40 minutos. Estou revirando ela lá procurando. A gente com uns 40 minutos, e eles fazendo ultrassom, e chamava um, e chamava outro. E ali o tempo todo eu ficava com Deus assim. Eu falei: Senhor, eu falei para todo mundo que ela está curada. Eu tenho certeza que eu vou sair daqui com a cura dela. Eles não vão achar nada. Eu creio em nome de Jesus que ela não vai ter nada, eles não vão achar nada, e vai ser para a glória do teu nome. E aí nesse momento, eles encaminharam, saindo dali da sala de ultrassom, mandaram a gente passar pelo especialista, que é o médico de osso lá. Aí na hora que a gente chegando lá, ele olhava o exame assim, aí ele falou assim: ó, a única coisa que eu tenho que falar para vocês é que ela não tem nada. Especificou tudo, buscou tudo, e ela não tem nada, ela já está até de alta, não precisa voltar mais. Aí eu glorifiquei o nome de Deus ali na sala mesmo, sabe? Eu falei assim, eu tinha certeza que Deus ia curar. Já tinha curado naquele momento. Então, essa é a fé, sabe? Assim, toda vez quando o pastor fala pra gente que nós somos o sacerdócio, nós somos o sacerdote da nossa casa, eu acreditei. Eu falei assim: eu não vou ficar buscando oração de um, oração de outro. Eu vou Tomou buscar, posse da palavra. Eu tomei posse da palavra, e eu expandi isso para minha casa, para minhas filhas, para os meus genros, sabe? Toda a vida, o tempo todo a gente fala isso. Eu falo assim: acredita, confia.
que o que Deus fala, Ele não volta atrás. Você entendeu? E tudo isso foi para a glória de Deus. Para você que está nos assistindo então, está aqui. Num culto, ela então recebeu a palavra, que ela era sacerdote e sacerdotisa da casa dela. Ela tomou posse dessa palavra. Ela então estendeu as mãos para o rumo da casa, onde estava então a netinha dela, a Pietra, que até então já estava diagnosticada então com algum problema. Então ela creu. Em todo momento ela acreditou. E você observou que ela falou no meio do testemunho que todos os sacerdócios no lar que eles faziam, eles oravam nesta causa, determinando, ela já está curada. E aí então Deus só comprovou mediante a fé. Então eu convido você, faça-nos então uma visita. Visite então o ministério para que você seja abençoado, assim como a Nuni e diversas outras pessoas estão saindo com a bênção. Você também sairá com a tua bênção. O sacerdócio no lar é bênção na vida daqueles que recebem, não é, Nuni? Com certeza. Seja edificado então, Deus abençoe, shalom, shalom, graça e paz. Amém? Nesse momento eu quero convidar você então, toda a sua família, para nós estarmos então orando. E eu quero pedir a bênção de Deus para a sua casa, pedir a bênção de Deus para a sua família, pedir a bênção de Deus para os seus filhos, pedir a bênção de Deus para a sua existência, para a sua empresa. E assim a fé será ativada no seu coração, porque a fé é um dom e Deus já entregou a cada um de nós. Essa medida Ele já repartiu a nós. Então, tome posse, adquira ela por direito. Pai, aqui nós estamos, Senhor, na Tua presença. Eu peço a Tua bênção pela vida de cada uma dessas pessoas que nos assistem nesse momento. Meu Deus e Pai, que o Senhor venha tocar, que o Senhor venha abençoar, que o Senhor venha mudar, que o Senhor venha trabalhar a vida, a casa, a família e a história de cada um dos seus filhos. E aqui nós estamos e repreendemos todo o mal, toda a ação do inimigo, toda a fúria do inimigo contra a vida dessas pessoas. Caiam por terra no nome de Jesus. Sobre a Tua palavra, sobre o Seu propósito, Senhor, nós declaramos o Teu milagre. Que essa casa seja abençoada, que essa casa seja estabelecida, que essa casa seja projetada, Senhor, no Teu propósito, e o sacerdócio estabelecido diante de Ti, Senhor Deus, para a vida de Seus filhos. Em nome de Jesus eu Te peço, eu Te louvo, Te agradeço e Te engrandeço para todo e todo sempre, Pai. Muito obrigado, Jesus. Amém e amém. E a você, queridos irmãos, que Deus possa te abençoar poderosamente. Que essa semana seja uma semana de paz. Acompanhe sempre o nosso canal no YouTube, Portal Manancial. Deus vai abençoar a sua vida. Nos acompanhe pelo Face. Já já o nosso site também vai estar sendo divulgado. E eu quero convidar você para as nossas reuniões. Quarta-feira da Vitória, nós temos um trabalho especial com todas as famílias, que é a nossa rede da família, todas as quartas, 19h30. Sexta-feira nós temos então, essa próxima sexta nós teremos o Dunamis, a busca do Espírito Santo em nós e através de nós. Venha participar e Deus vai abençoar a sua vida. Sábado nós temos uma programação regular com todos os jovens, às 20 horas, no Paulistano. E domingo temos duas reuniões, 9 da manhã e 19 horas. Você é o meu convidado, minha convidada especial, e Deus vai abençoar a sua vida, ok? É isso que eu quero então dizer para você. Posicionamento, se posicione, mantenha-se firme então na presença do Senhor e estabeleça o reino, estabeleça o propósito, estabeleça a justiça e juntos teremos a vitória no nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Graça e paz, shalom, shalom, nada faltando, nada quebrado.